Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potências, professor Eduardo, e hoje eu vou resolver a questão 28 do vestibular da UFSC de 2020. Se a f de x é igual a log de x sobre 2 e a g de x é 4 menos 3x sobre x ao quadrado mais 4x mais 5, então o domínio de f, fog no caso, é o intervalo 0,4 terços. Então beleza, o que eu quero saber? Eu quero saber se esse domínio realmente é isso. Então o que eu vou ter? Eu vou ter que basicamente colocar a função g dentro da função de f. Então eu vou ter aqui 0, 1, e a minha função g dentro da função de f vai ficar o seguinte, vai ser f(og) vai ser igual a log, certo? Do que? De 1 meio, que multiplica 4 menos 3x, e isso divide pelo quê? Por x quadrado mais 4x mais 5. O que eu sei? Eu sei que o domínio do logaritmo, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser basicamente esse valor aqui, vamos chamar isso aqui de a. Eu sei que o a tem que ser maior ou igual a zero, certo? No caso, tem que ser maior do que zero, não pode ser igual, tem que ser maior do que zero. Então, o que acontece? Esses caras aqui não podem ser negativos. Então, eu tenho que fazer o estudo do sinal para eu saber se esses valores, no caso, onde esses valores são negativos. Primeira coisa, se você observar, aqui a gente tem uma parábola voltada para cima, onde aqui, na nossa parábola, os nossos coeficientes, nenhum deles é negativo. Se você pegar aqui, para essa parábola, e você calcular o delta, você vai ver que o delta ele é menor do que zero. Como o delta é menor do que zero, essa parábola ela sempre vai ser positiva, porque ela está voltada para cima e ela não possui raízes reais. Então, a parábola ela é sempre positiva. O que acontece? Quem vai mandar no sinal, então? Esse cara aqui. Esse cara não pode ser zero e ele não tem que ser positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou identificar onde ele é igual a zero. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 4 menos 3x igual a zero, para saber onde ele zera. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que 4 é igual a 3x, portanto, ele vai zerar em x é igual a 4 sobre 3. Então, x igual a 4 sobre 3, ele zera. O que acontece? Se aqui ele zera, eu não posso substituir esse valor aqui dentro, porque vai ser uma indeterminação, não existe log de zero. Então, o que acontece? Esse cara aqui está errado porque o 4 terços não poderia estar incluso. Deveria ser, na verdade, representado da seguinte forma. Deveria ser zero, se o zero for incluso, eu teria que testar, mas provavelmente sim. Ficaria 4 sobre 5 vezes 1 meio, então o zero seria incluso. E o 4 terços, ele deveria estar com o intervalo aberto. O 4 terços ele não pode ser incluído. Logo, por isso, está errada. A sentença 1 está incorreta. Beleza, vamos agora para a sentença 2. Toda função ímpar é uma função injetora. Nem sempre. Primeiramente, vamos lá, sentença 2. O que eu sei? Eu sei que uma função, para ser injetora, a f de um valor de x tem que ser diferente da f de outro valor de x, certo? Beleza, então uma função injetora, a gente tem duas imagens diferentes para dois valores de x diferentes. Mas nem toda função ímpar é uma função injetora. Por quê? Porque eu sei que a f de x igual a seno de x é uma função o quê? Isso aqui é uma função ímpar. A função seno é uma função ímpar. Só que a função seno não respeita isso aqui. Por quê? Porque ela é uma função periódica. Ela sempre vai repetir valores. Então, como aqui a gente tem um exemplo de uma função que é ímpar e ela não é injetora, a gente pode dizer que a sentença 2 está incorreta. Beleza. Então, vamos agora para a sentença 4. Se f é uma função dos reais para os reais, é a função que associa a cada x real maior valor entre x mais 1, x mais 21 e 3 menos 2x, então a imagem de f igual a 15 até o mais infinito. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a gente tem aqui duas funções e entre essas duas funções, para cada valor de x sempre vai ser pegado o maior valor. Como que a gente identifica a imagem então? Para eu identificar a imagem, eu tenho que identificar aonde essas duas funções se cruzam, porque aonde elas se cruzarem vai ser o valor onde elas são iguais, certo? Então, como nesse ponto elas vão ser iguais, o que eu vou ter? Ali vai ser o menor valor da imagem, porque se for para um lado, uma é maior, se for para o outro lado, a outra é maior. Então, eu tenho que identificar onde que elas se cruzam. Como que eu faço? Eu vou separar aqui, eu vou ter então a sentença 4. O que eu tenho aqui na sentença 4? Eu tenho que igualar esse cara a esse cara. Então, eu vou ter x mais 21 é igual a 3 menos 2x.
Então, o que eu vou ter? Esse 2x vai passar para a esquerda, somando, e o 21 passa para cá, subtraindo. Eu vou ter x mais 2x é igual a 3 menos 21. O que eu vou ter, então? X mais 2x, isto é 3x. 3 menos 21, isso é igual a menos 18. Então, menos 18. Se é igual a menos 18, o que acontece? Esse 3 vai passar dividindo. Então, eu vou ter x é igual a menos 18 sobre 3. Portanto, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que x é igual a menos 6. Se x é igual a menos 6, eu sei que esse é o meu valor de x. Então, nesse ponto, as funções têm a mesma imagem, têm o mesmo valor de imagem. Então, eu só substituo uma das duas para identificar qual que é a imagem mínima. Então, eu vou colocar ali, f de x igual nessa daqui. O x vale menos 6 mais 21. Menos 6 mais 21, isso é 15. Então, se aqui é 15, isso aqui está correto. A menor imagem é 15. Portanto, a sentença 4 está correta. Beleza, vamos para a sentença 8. O que eu vou ter na sentença 8? Eu vou fazer aqui para a esquerda para facilitar para a gente, certo? Então, eu vou ter aqui minha sentença 8. O que acontece? Sentença 8. A função f dos reais de menos 1 até 1, definida por f de x igual a x sobre 1 menos x, se x for maior do que 0, é bijetura. Sua inversa é a função f de menos 1 para 1, dos reais, dada por f de menos 1 igual a de x igual a x sobre 1 menos módulo de x. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que identificar se isso aqui é real. O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um desses pedaços aqui, se x for menor do que 0 e se x for maior ou igual a 0, e vou verificar se isso é verdade. Então, vamos lá. Começando para x menor do que 0. Como que eu faço a inversa? Onde eu tenho y, eu substituo por x, e onde eu tenho x, eu substituo por y. Então, eu vou ter que x vai ser igual a y sobre 1 menos y. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter x que multiplica 1 menos y, isso aqui é igual a y. Eu vou ter, então, x vezes 1 menos x vezes y. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter x, esse xy já passa para a direita. Então, eu vou ter y mais xy. Aqui eu posso tirar o y em evidência. Então, eu vou ter x é igual a y em evidência, 1 mais x. Esse 1 mais x vai passar o quê? Vai passar, então, dividindo. Eu vou ter, então, x que divide por 1 mais x. Isso aqui é y. No caso, se o meu querido x for menor do que 0. Então, aqui a gente tem a nossa primeira parte da função. Agora, a gente repete esse processo para o outro amiguinho ali, para o x sobre 1 mais x. Então, basicamente, se o x for maior ou igual a 0, que é essa parte aqui, eu vou ter, então, que x é igual a y que divide por 1 mais x. Então, fazendo o mesmo processo, eu vou ter, no caso aqui é y, tá? Perdão, que é y. Eu vou ter x que multiplica 1 mais y, e isso aqui é igual a y. Então, fazendo esse processo aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter basicamente x igual a y menos xy. Colocando em evidência e dividindo, o que eu vou ter então? Eu vou ter x sobre 1 menos x é igual a y. Então, isso aqui no caso, se o x for maior ou igual a 0. Como aqui eu tenho menos x e aqui eu tenho mais x, eu posso substituir isso aqui por um módulo. Se for positivo, é módulo. Se for negativo, é módulo também, certo? No caso, se for negativo, vai ser menos módulo de x. Então, vai ficar exatamente isso. E se for positivo, o módulo de x vai permanecer isso daqui. Então, realmente, eu posso substituir por módulo. Logo, a nossa sentença 8 está correta. Beleza, vamos para a sentença 16. A sentença 16 ela parece muito chata, mas a gente consegue resolver ela tranquilamente. Vamos lá. Se f de x é igual a 16 menos 4x ao quadrado, que divide por x ao cubo mais 3x quadrado menos 4x menos 12, então f de 497 é menos 1 sobre 125. Muita gente vai pensar, meu Deus, isso vai dar uma conta muito longa, eu vou demorar horas para fazer. Só que, gente, tem uma forma muito mais fácil. Eles não vão colocar um exercício desse para você ter muito trabalho. Se liga na grande sacada. Então, essa aqui é a sentença 16. O que você vai ter? Você vai ter 16 menos 4x ao quadrado, certo? E isso aqui divide pelo quê? Por x ao cubo mais 3x ao quadrado. Então, eu vou ter aqui x ao cubo mais 3x ao quadrado. Se liga na experiência. Menos 4x menos 12. Então, menos 4x
menos 12, certo? Menos 4x menos 12. Então, o que acontece? Basicamente, quando tu tem um negócio como esse, primeira coisa é que você vai se desesperar tentar subtrair. Só que, gente, eles não vão colocar isso aqui para você fazer um monte de conta. Tem uma grande sacada. Primeiramente, o que você sabe? Você liga na dica. Você sabe que isso aqui é um binômio. No caso, isso aqui é um produto notável. Diferença de quadrados. O que você vai ter aqui? Você tem diferença de quadrados. Então, o que você faz? É o produto da soma pela diferença. No caso, vai ser o quê? Vai ser 4 menos 2x, que multiplica 4 mais 2x. Basicamente isso. E isso aqui divide pelo quê? Por x ao cubo mais 3x quadrado menos 4x menos 12, certo? Beleza. O que acontece? Eu posso tirar o 2 em evidência de ambos. Então, tirando 2 em evidência de ambos, eu vou ter 4, porque 2 vezes 2 é 2. Aqui fica 2 menos x. E aqui fica o quê? Aqui fica, então, o meu querido, 2 mais x, certo? Beleza, o que vai acontecer? Eu vou dividir isso aqui por x ao cubo mais 3x quadrado menos 4x menos 12. O que acontece? Esse meu querido amigo aqui está com o sinal invertido. Então, eu posso tirar um menos 1 para fora. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter menos 4, certo? Aqui, então, eu vou ter x menos 2, agora sim. E aqui, x mais 2, para ficar correto para a gente conseguir representar, certo? E aqui embaixo eu vou ter, então, x ao cubo mais 3x quadrado menos 4x menos 12. Daí você vai pensar, Eduardo, mas o que isso te ajuda? Gente, aqui está a grande sacada. O que acontece? Você sabe que duas raízes aqui é menos 2 e 2. Ele não vai colocar esse exercício aqui embaixo com esse polinômio sem ter essas duas raízes. Aqui embaixo essas duas raízes vão estar presentes também. Então aqui você vai ter essas mesmas duas raízes. Daí você vai falar, Eduardo, mas por que isso te ajuda? Princípios de girar. Se você somar as três raízes, R1 desse polinômio aqui de baixo, R2 mais R3, isso aqui tem que ser igual ao quê? A menos B sobre A. E eu sei que B é 3 e A é 1. Então o que eu sei? Eu sei duas raízes, menos 2 e 2, menos 2 mais 2, mais a raiz 3, e isso aqui é igual a menos 3. Menos 2 mais 2 se eliminam, então uma raiz é o quê? Uma raiz, a terceira raiz é menos 3. Feito isso, agora a gente matou o exercício. O que eu vou ter? Eu vou ter menos 4, x menos 2, x mais 2. Aqui embaixo são as mesmas duas raízes, mais essa terceira. Então o que eu vou ter? Eu vou ter x menos 2, x mais 2, x mais 3, certo? O que vai acontecer? Esses dois caras cortam com esses caras, você vai ter menos 4 sobre x mais 3. Você quer substituir quem? 497. Então, 497 mais 3. Agora você vai ter menos 4 sobre 500, certo? Menos 4 sobre 500 é menos 1 sobre 125. Então, é menos 1 sobre 25, de fato está correto a nossa sentença, que é a 16. Então, a 16 está certa. Beleza, vamos para 32 agora. Se f dos reais até 0 e mais infinito é uma função sobrejetora e g de x, f de x mais 5 para todo x real, então o menor valor da função g é 5. Gente, essa é uma função que você não tem como descobrir, porque você não sabe realmente qual que é a cara da função, certo? Ela pode ir do 0 ao mais infinito, só que ela é uma função sobrejetora, então você não tem de fato essa informação, você não pode concluir com 100% de certeza através dessa informação e dessa informação que de fato isso acontece. Então a 32 está incorreta. E agora só falta a 64. Você quer descobrir quem que é o A de tal forma que f de A é igual a g de A. Então basicamente o que vai acontecer? A gente vai ter esses dois caras, a gente vai ter que igualar e a gente vai ter que resolver. Como que eu faço? Eu vou trazer aqui para baixo. Então, certo? Eu vou trazer aqui para baixo, que é a nossa sentença 64. Então, eu vou separar aqui é a sentença 64. Então, o que eu vou ter? Eu vou pegar aqui minha colinha. No caso, eu tenho basicamente 0,2, que está elevado a 5x² menos 7. Então, 5x² menos 7. E isso aqui tem que ser igual ao meu querido 125, 2x mais 3, certo? Beleza. Daí você vai falar, Eduardo, mas você não tem que substituir. A gente vai encontrar o x. No caso, o nosso x é o A. Até vou colocar aqui que x é igual a A. Beleza? Não 0. A. Beleza, então o que eu vou fazer? Primeiramente, para eu conseguir identificar isso, o que eu vou ter que fazer?
Para eu conseguir igualar esse expoente a esse expoente, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter a mesma base, tá? Sempre que a gente tem algo assim, a gente vai ter que colocar na mesma base para conseguir, então, calcular e igualar os expoentes. Então, o que eu sei? Eu sei que 0,2 é o quê? É 1 sobre 5. Então, eu vou ter que 1 sobre 5 elevado a 5x ao quadrado menos 7. E eu sei que 125 é 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, 5 ao cubo, que eleva 2x mais 3. O que acontece? 1 sobre 5 é 5 na menos 1. Então, eu vou ter 5 na menos 1, que multiplica ou eleva 5x ao quadrado menos 7. O que acontece? Quando eu tenho duas potências assim, dois expoentes, esse cara multiplica esse. Então, eu vou ter 5, 3, que multiplica 2x mais 3. Mesma coisa que aqui, esse menos 1 vai multiplicar ali. Então, eu vou ter 5 menos 5x ao quadrado mais 7. Isso aqui é igual a 5 elevado a 6x mais 9. Como as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter menos 5x ao quadrado mais 7 é igual a 6x mais 9, certo? Beleza, o que vai acontecer aqui? Esse 5x ao quadrado vai passar para a direita. Vamos colocar tudo do lado direito para o 5x ao quadrado ficar positivo. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 0 igual 5x ao quadrado, certo? Mais 6x, 9 menos 7. 9 menos 7 é o quê? 9 menos 7 é 2. Positivo. Então, mais 2. O que eu vou ter aqui? Eu tenho esse carinha aqui. O que eu quero saber com ele? Eu quero saber quem que é o valor de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer Bhaskara. X igual menos b, então menos 6 mais ou menos raiz d. O que acontece? B ao quadrado, então 36, menos 4, que multiplica 5, que multiplica 2, certo? Isso aqui divide por 2 vezes 5, que é 10. O que acontece? 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 2 é 40, então tu vai ter 36 menos 40. Então tu vai ter 6, negativo, mais ou menos, raiz do quê? Raiz de menos 4, e isso aqui divide por 10. Raiz de menos 4, isso aqui é raiz complexa. Como é raiz complexa, e ele me fala aqui, ó, que existe um valor a reais, tá errado. Como vai dar raiz complexa, não pertence aos reais, logo por isso está incorreto. Sendo assim, as alternativas corretas são a 16, a 8 e a 4. 16 com 4, 20 com 8, 28. Então esse é o nosso gabarito. Então é basicamente isso, pessoal. A resolução do exercício 28 aí da prova da UFSC de 2020. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.